Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória de vida até aqui, quais foram os passos para você se tornar cineasta hoje em dia? Então, né, eu sou oriundo da terceira maior aglomerado de BH, que é o Morro das Pedras. Originalmente, né, eu cresci num ambiente onde a política sempre esteve muito envolvida comigo. Meus pais, eles são ativistas, né. Minha mãe, precisamente, ela tem um trabalho de militância social um pouco mais massivo, né. Mas o meu pai também sempre trabalhou e meus pais sempre me incentivaram muito a arte. E por conta dessa militância social dos meus pais, as coisas literalmente foram acontecendo na minha vida, né. Meu pai, ele tinha um projeto lá na minha comunidade que era de integrar os meninos, da periferia ao teatro, e eu sempre estive muito envolvido no backstage, nos bastidores, né. E eu lembro que meu pai que era a pessoa que era responsável pela criação das peças dele, e assim, as coisas elas foram acontecendo assim, né, e eu gostava muito de ver meu pai produzindo as peças, eu nunca gostei muito de atuar, sempre gostei mais da parte da produção. Gostava muito de imaginar como que as coisas elas são desenvolvidas, como as coisas são feitas, então eu acredito que esse foi o estopim para eu gostar de arte, sabe. Mas antes mesmo de eu trabalhar com cinema, o meu sonho mesmo era trabalhar com escrita, sabe. Tanto é que eu tive o privilégio de ser amigo de um dos caras que mais me marcou, assim, profundamente na vida, que foi o Olavo Romano, ex-presidente, da Academia Mineira de Letras. Ele me incentivou a ler Guimarães Rosa, foi a pessoa que me introduziu Guimarães Rosa. Então, através da narrativa do Guimarães Rosa, eu já estava entendendo como que funcionava a narrativa mineira, toda essa questão e tal. Só que quando eu tinha 13 anos, como você falou, minha mãe me presenteou com o livro, e eu levava o livro pra escola, gostava muito desse livro, infelizmente esse livro se perdeu, eu ganhei ele em 2015, tipo assim, tem 10 anos esse livro já. Estava com 13 anos na época, hoje em dia eu tô com 23. Só que assim, o desejo de trabalhar com cinema permaneceu. Aí eu comecei a dar oficina de cinema na minha escola, lá em Belo Horizonte, inclusive salve, Escola Municipal Olegário Maciel, maior escola do centro de BH. Aí eu comecei a trabalhar com cinema mesmo a partir dos 18 anos, que quando a pandemia veio à fruição, e com isso eu comecei a mexer muito com Pandeminas, né, que foi o primeiro trabalho, né, acho que é isso. E como que funciona o seu processo criativo, assim, de onde que surgem as ideias para começar a produção do filme, a gravação e tudo mais? É um processo meio, como eu posso falar, meio insano assim, né, porque eu sou muito influenciado pela literatura, eu gosto muito de ler antes de trabalhar. Pra dirigir meu último filme, que é a Andança, né, eu li bastante, eu li muitos roteiros, né, inclusive do Quentin Tarantino, né, por exemplo, eu queria entender como funciona um processo, assim, criativo, né. Eu li bastantes roteiros, não só dele, mas de vários outros, autores. Eu gosto muito de escutar música, eu literalmente crio uma atmosfera pessoal muito introspectiva, né. Gosto de escutar álbum, Clube da Esquina, Luiz Melodia, gosto de sentar e escutar e tá aflorado, mas dependendo da problemática, eu gosto muito de assistir filmes daquela problemática. Por exemplo, pra dirigir Pandeminas, eu me inspirei muito num curta chamado A Hora e a Vez de Vassourinha, inclusive ótimo curta, assistam, tá disponível no YouTube. Pra dirigir Arrabalde Corsário, eu assisti Anjos do Arrabalde e Alba Corsário, do Carlos Reichenbach. Pra, dirigir Andança, eu assisti Tostão, A Fera de Ouro, 1970, e Carrincha Alegria do Povo, Joaquim Pedro de Andrade, 1966. E também, tipo assim, Clube da Esquina, reassistir Macunaíma, que é o meu filme brasileiro favorito, junto com Alma Corsário. Então eu gosto muito de literalmente me trancar no quarto, criar toda aquela atmosfera e falar: "Tá pronto", assim, sabe. Aí tá pronto na minha cabeça, aí eu gosto muito de storyboard, assim, eu sou um cineasta muito, tem gente que é contra, mas eu sou a favor, né, de desenhar a cena, de materializar ela, sabe. Acho que é assim que funciona o meu processo criativo. Uhum. Legal demais, bem. E, assim, como um dos idealizadores da Mostra de Cinema Preto Periférico e do Prêmio Marco Ribas, eu queria que você contasse também um pouco de como que foi esse processo de idealização até que a mostra realmente acontecesse e da criação do prêmio também, e quais que foram as motivações para esses 2 projetos. São 2 projetos, mas, tipo assim, Pandeminas está envolvido, né. Eu dirigi Pandeminas em 2020, entre 2020 e 2021. Não sabia como funcionava o processo de produção, eu estava cursando computação em outra universidade de BH, não imaginaria que eu trabalhasse com cinema em algum dia. Só que eu senti muito eu sentia muita falta de trabalhar com arte quando eu vim pra UFOP, né, e apesar de estar sendo eu já trabalhava como colunista do Mídia Ninja desde 2022, eu depois que eu participei da Cineop de 2023,
E a temática dela era de afro-brasilidade, uma coisa muito bacana que eles tinham criado. Eu falei assim: "Eu acho que eu vou fazer um projeto muito pensado nisso". E na época eu estava passando por uns problemas muito particulares meus, assim, de muita coisa ruim que me aconteceu, que, enfim, ficaram no passado, que eu me senti na responsabilidade de responder essas pessoas que tinham, sido covardes comigo de uma maneira muito importante, necessária. E eu lembrava da Tropical, eu comecei a lembrar muito de como que a arte ela bate de frente com a opressão. E, por exemplo, não só na UFOP também, em BH eu falava muito da minha realidade, e a galera falava que na verdade era uma lacração, era o vitimismo, era isso e aquilo. E eu falava assim: "Como que eu vou ter um alcance, de mostrar para essas pessoas que elas estão sendo, como eu posso falar, covardes, assim, de certo modo, assim, nas palavras dela, insensíveis". Foi aí que surgiu uma ideia de fazer uma mostra exibindo filmes com a temática da periferia e sobretudo dessa diáspora afro-brasileira. Só que aí aconteceu o seguinte, a amiga minha, Rafaela, inclusive beijo Rafa, maravilhosa. Ela me falou assim: "Ah, eu fiquei sabendo que você tem um filme engavetado, por que você não lança esse filme?". Aí Pandeminas virou o filme abertura da MCPP, a primeira MCPP. Aí eu homenageei o Elvis Raton, e o Carlos Francisco, que inclusive, beijo Carlos, ele tá no próximo filme com o Wagner Moura, o Agente Secreto, que ganhou o prêmio Cannes. E quando eu fui entregar o prêmio pro Elvis Raton, eu assisti antes, né, o filme chamado Batismo de Sangue. Aí eu fiquei curioso porque a figura do Marighella, eu fiquei muito surpreendido. E o Marighella que a gente interpretado era um cara chamado Marco Ribas. Aí eu fui perguntar lá em casa para meus pais quem era, e meus pais contavam 1 milhão de histórias, né. Aí foi aí eu conheci o Marco Ribas. Aí quando acabou o MCPP, de 2023, eu comecei a trabalhar no processo de criação do prêmio Marco Ribas. Aí foi onde eu entrei em contato com as filhas deles, a Ju e a Lira, que elas me orientaram, me ajudaram, a gente virou amigo, e aí que criou o prêmio Marco Ribas, né, e tipo assim, chamou muita atenção nacional, assim, que eu fiquei muito feliz, né, o prêmio Marco Ribas ele, foi uma grande conquista minha, sabe. Uhum. Muito legal, bem. E você atua em bastantes áreas, assim, né, e como que é a rotina da UFOP, as gravações, a produção, como que você consegue conciliar tudo para conseguir fazer todas essas Eu atividades? acho que é Deus. Brincadeira. Eu acho que é muito o que o Marco Ribas fala, né, por isso que eu trabalho mente e coração, né, pra eu estar nesse meio, assim, eu tive que abdicar de muita coisa, eu abdico de muita coisa, né. Eu sempre gostei muito de ciência, né, então por isso que eu acabei migrando pra ciência da computação, mas cinema, literatura me pegaram de jeito, assim, então eu tento maximizar a minha agenda o mais rápido, da maneira mais, necessária possível, mas hoje em dia infelizmente eu consigo fazer só o que tá no meu alcance já, não consigo mais, por exemplo, abraçar o mundo como eu abracei. O exemplo disso foi que, a Rabalde Corsaro ele teve a primeira exibição no Brasil, no Cine Vila Rica, no festival do Rômulo, beijo Rômulo, eh, só que eu não consegui participar, porque um dia depois eu teria prova. A exibição foi na quarta, quinta-feira eu tinha uma prova. A minha mãe falou assim: "Vai, por que isso?" Eu falei: "Mãe, infelizmente eu não consigo abraçar o mundo". Só que aí na outra semana eu fui pra o meu curta foi exibido em Nova York, então tipo assim, não dá e eu pude estar presente na sessão através do Zoom, né, só que eu não consigo abraçar o mundo mais, sabe. Eu acho que é muito isso, né, abdicação mesmo, assim, Sim. é sacrifício.